Então vamos lá? Bom, o Banco do Brasil tem sido noticiado loucamente agora na imprensa, né? E com isso a maioria dos sardinhas já chega: ô Raulzinho, faz um vídeo aí do Banco do Brasil, né? Você tá o quê? E aí eu decidi trazer esse vídeo aqui pra vocês, pra gente poder falar um pouco sobre essa empresa. O que acontece então? Antes de mais nada, antes do vídeo começar mesmo, que a Sardinha Raiz já deixou o like na confiança, porque sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura, não precisa deixar seu like. Se o vídeo for legal, você deixa, tá bom? Agora olha só, aqui a gente consegue ver o porquê que esse tanto de gente está perguntando a respeito do Banco do Brasil. Desde que o ano começou, então desde janeiro aí, a gente tem uma alta de 26,16% nas ações de Banco do Brasil, né? É muito interessante porque uma coisa me deixa um pouco irritado, e aí eu vou precisar falar para vocês que eu preciso ser bem transparente. Durante as minhas férias de janeiro eu cheguei a fazer um vídeo falando sobre o Banco do Brasil, no ano passado eu fiz, e esses vídeos não tiveram nenhum sucesso ali, né? Esses vídeos não foram vídeos que vocês falaram, ah, que alegria, vou deixar os links aqui de alguns deles para vocês verem que eu não estou mentindo. Eu falei sobre isso aqui várias vezes e ninguém teve interesse, né? Parece que vocês têm uma ideia que é muito perigosa. Cara, quanto mais alto tá essa porcaria dessa ação, mais gente começa a perguntar dela. Quando a ação tá em queda, quando ela tá num bom momento de compra, ela some da boca de vocês. Parece que é uma ideia que, assim, eu não sei o que vocês estão tentando fazer da vida, mas o objetivo é simplesmente comprar pelo pior preço possível, o que não faz nenhum sentido, né? Quanto mais barata tá uma ação, menos vocês têm interesse por ela. Quanto mais caro se torna uma ação, mais vocês têm interesse por ela. É um negócio que eu não vou entender. Eu tô aqui tem 3 anos, né? E eu até hoje não entendi essa dinâmica, esse pensamento. Eu não sei se são as mesmas pessoas, porque não faz nenhum sentido. Vocês me acompanham todo dia, estão cansados de me ouvir falar e é sempre a mesma coisa. Então eu queria deixar esse desabafo aí que é extremamente irritante de verdade. A gente vê que não consegue evoluir, né, cara? Eu tô aqui o tempo todo falando e não evolui. Parece que é a mesma coisa todo vídeo. Então é isso, vamos lá. Depois dessa alta, então, ainda faz sentido investir no Banco do Brasil? A gente vai conversar sobre isso da maneira mais lúcida possível e usando números, né? Que eu não gosto de achismo. Então, o último resultado do Banco do Brasil, ele que saiu na semana passada, inclusive teve no Giro da Bolsa, para quem acompanha, ele surpreendeu o mercado. O lucro foi 34% acima do esperado, batendo um recorde aí da história do banco. A gente está falando de 6,6 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2022. É o número mais alto que o Banco do Brasil já teve na história para esse período aí. E aí o que está acontecendo? Muita gente começou a se interessar por ele, com razão. Esse resultado veio 1 bilhão acima do esperado ali pelo consenso de todas as casas de análise e tal. E a gente pode entender aqui, então, se o Banco do Brasil faz sentido. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é, Banco do Brasil ou qualquer empresa que você vai investir, ele tem que fazer sentido o tempo todo. Aqui ninguém é trader, né? Ninguém compra uma ação e vende ela quando ela se valoriza. A gente compra uma ação com o objetivo de ser sócio dessa empresa. E a gente precisa lembrar, então, se Banco do Brasil é uma boa empresa para a gente ser sócio no longo prazo ou não. E aqui deixando de fora as minhas opiniões pessoais. Antes de mais nada, é importante você se lembrar, esse vídeo não é uma recomendação de compra e nem de venda. Você não deve tomar suas decisões de investimento baseado num videozinho de YouTube, cara. Isso não faz sentido. Você precisa ter uma estratégia coerente, trabalhar para desenvolver isso de uma forma que você consiga saber o que você está fazendo e não ficar seguindo diquinha que lá na frente só vai te trazer frustração e vai te causar decepção, tá bom? Normalmente os investidores do Banco do Brasil, aqui eu falo dos investidores, não dos especuladores, eles procuram por 3 aspectos específicos, né? O primeiro aspecto que um investidor procura quando ele investe num banco, né, é segurança. Um banco tradicional, como o Banco do Brasil, 116 anos que ele fez a IPO, tá? A IPO há 116 anos. O maior número de clientes do Brasil, 70 milhões de correntistas, a gente está falando aqui. Além da relação direta que ele tem com o governo federal. Você fala, Raul, mas isso não é uma relação ruim? Olha, existe um tipo de investidor que ele investe em empresas estatais, não porque elas são mais eficientes ou algo assim, mas ele investe em empresas estatais porque as empresas estatais elas são salvas pelo governo o tempo todo. Se ele tiver algum problema ali, quem vai ter que arcar com a solução desse problema é o governo federal. Elas são o que a gente chama de inquebráveis, porque são empresas públicas. Vamos pegar o dinheiro público e vão injetar nela se for necessário. Não tem o que fazer, né? Então elas são salvas pelo governo quase que o tempo todo. E nesse caso, o Banco do Brasil, então, ele é uma estatal, quem investe nele normalmente está procurando por esse tipo de segurança. E além disso, né, o governo faz com que o banco fature muito mais do que ele faturaria normalmente. Tem uma conta ali, vai ter que pagar uma inscrição no Enem, alguma coisa. Ele coloca ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Ele beneficia aquelas empresas que são do governo. Então, toda vez que você vê alguma coisa pública ou uma conta corrente, qual que eles indicam para os funcionários públicos, indicam sempre Banco do Brasil. Já foi até mais forte essa relação, já foi até obrigatória, mas hoje em dia ainda a gente ainda tem uma grande herança disso. Então, o Banco do Brasil, quem investe nele, normalmente está procurando por esse tipo de segurança. O segundo fator aqui, né, que leva muita gente a investir no Banco do Brasil, BBAS3, é o ticker da empresa, é o preço.
Por não ser um banco privado, né, ele tem uma administração considerada inferior à dos bancos privados, é claro, a tecnologia chega depois, normalmente, não é sempre que é assim, ele tem algumas situações ali onde ele é menos eficiente, e no Banco do Brasil até que isso é menos visto, tá? Na Caixa Econômica é um pouco mais, mas é menos visto até no Banco do Brasil. Ele tem, então, essa questão também do risco, quando um novo presidente assume, a gente está em ano de eleição agora, pode vir um cara que não seja um cara que deixe o banco livre, que coloque ali, transforme numa cabine de empregos, né? Não para os concursados, é claro, os concursados não tem nada a ver com isso, é um cara que passou na prova e tal, mas aquelas pessoas que trabalham no banco, que são de cargos de indicação, normalmente são profissionais que não são tão qualificados. A não ser que você acredite na bondade dos políticos e ache realmente que eles estão tomando decisões ali sempre pelo bem da empresa. A gente sabe que normalmente essas decisões são políticas, né? Existe interferência também do governo no Banco do Brasil, no aumento de salários para fazer moral, na negociação de taxas. Então, existe uma série de questões ali que faz com que os bancos públicos, normalmente, eles sejam menos valorizados do que os bancos privados, né? Na verdade, qualquer tipo de empresa pública. Então, o preço dele é sempre muito abaixo dos outros bancos. A gente já vai entrar nisso agora mais profundamente. E o terceiro que a gente procura em uma empresa, e quem procura o Banco do Brasil muitas vezes está pensando muito nisso, é a gente falar da estabilidade da lucratividade. E aqui, apesar de eu não gostar de empresa pública, vocês estão vendo que eu sou completamente enviesado, eu não nego o meu viés aqui, eu sou o cara que não investe um centavo em empresa pública mesmo, eu não gosto mesmo. Raul, mas tem BBSE na sua carteira? Sim, mas ela é uma empresa pública de administração privada, então é de capital misto, você pode assistir o vídeo que eu explico melhor isso aí. Essa daqui também é de capital misto, mas o controle dela é público. Então, a pessoa está procurando por estabilidade e lucratividade, né? E o Banco do Brasil, cara, ele tem estabilidade e lucratividade, 26 anos consecutivos de lucros aí, ele foi lucrativo em 92% dos anos dele, se você investigar lá atrás. Ou seja, o Banco do Brasil é uma boa empresa? É melhor do que os grandes bancos, por exemplo? Aqui eu vou dizer de forma qualitativa, para você falar, se fosse para falar de maneira prática, ele é melhor que os bancos privados? Não, ele é inferior, mas você consegue negociar ele por preços realmente muito abaixo, o que faz que como investimento ele às vezes seja muito mais atrativo do que os bancos privados. E aí a gente vai fazer aqui uma análise um pouco mais de preço desse banco, né? A gente já fez, calcular valor intrínseco, já ensinei isso para vocês, não vou fazer isso aqui, hoje a gente vai fazer uma comparação, que é a forma como a gente decide um banco para a gente investir. Você pode acessar o Investidor 10 ou a ferramenta de comparação que você prefira aí, inclusive se vocês tiverem outras que vocês gostam também, podem comentar aqui, tá? Não tem problema. Aqui a gente consegue ver alguns indicadores do banco, eu vou mostrar aqui para vocês um ponto muito importante para a gente fazer a comparação, né? Eu vou comparar ele com o Bradesco, né? Vou usar só ações ordinárias aqui, com o BBDC3, vou comparar ele com o Banco Bradesco e também vou comparar ele com o Itaú aqui, Itaú mesmo, tá? Não Itaúsa, vou comparar ele também com o YouTube 3 aqui. Até a gente pode comparar, poderia até comparar com o Santander também, é um banco muito interessante também. A gente pode vir aqui e fazer uma comparação então. Aqui você tem uma comparação deles falando sobre rentabilidade aqui, eu não uso essa comparação, não acho ela interessante, tá? Mas para quem acha aí você pode ver. Você pode ver que o Banco do Brasil ali você tem um valor diferente de rentabilidade, só que a rentabilidade vai depender muito do ponto onde você comprou, né? Então aqui acaba que se você pega um gráfico de 10 anos ali, ele não exemplifica a realidade. Se alguém comprou nesse ponto aqui, por exemplo, ou comprou nesse ponto aqui, por exemplo, agora ele está com rentabilidade X. Se alguém comprou no pior ponto possível, ele está com rentabilidade maior ainda. Então isso vai variar muito de acordo com a fase que alguém entrou. Do mesmo jeito que um pode ter uma rentabilidade muito maior, o outro pode ter uma rentabilidade muito menor na mesma empresa, né? Então você pode ver aqui, BBAS3 você teria 3.329 nos últimos 10 anos, a gente vai pegando um corte específico aqui, Itube você teria R$ 2.308,20, BBDC3 você teria R$ 1.459,60 e se você tivesse investido em Santander, então R$ 2.607,20, isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. Esse número não é realista, é o que eu estou dizendo para você. Por quê? Porque você teve em BBAS3 aqui até mais janelas de oportunidade de compra. Você está num momento que os bancos privados estão na pior cotação possível. Então, quando você olha isso aqui, você está sendo enviesado, tá bom? Você está com um viés muito forte aqui do momento que a gente está vivendo agora. Quando você observa aqui a evolução de receita, aqui sim, a gente já tem um número que a gente pode utilizar para comparar. Você vê que a gente tem, de fato, uma evolução constante de várias receitas, mas ali a gente vê o BBAS3 já tendo uma piora em relação aos concorrentes dele, né? Se você vai comparar a evolução de receitas ali, ele fica ali em outra relação. A evolução de receita também é um número importante, você pode comparar, você pode ver também do lucro e aí sim
a gente encontra ali diferença entre o lucro desses bancos, é claro, né? 71,63% a BB-AS3, você vai ali para BBDC3, 93,33%, você vai para Itube, 115,18%, você vai para Santander, a gente está falando de 172,98%, foi o que mais cresceu também, era o menor, né? Não dá para a gente desconsiderar esse fator, o Santander não era do tamanho dos outros bancões brasileiros nesse mesmo período atrás. E aqui quando a gente vem para comparação, você pode escolher os filtros que você vai querer utilizar aqui, PL, o ROI, outros números, pode olhar também o crescimento dos lucros, né? E outros números que você pode colocar aqui. Aqui já tem minha seleção mais habitual que eu utilizo, né? Você pode ver outros indicadores se você quiser. E aqui a gente percebe alguns pontos, né? Quando a gente olha para preço, em relação à comparação de preço mesmo, nenhum banco supera o Banco do Brasil. Você pode ver que os outros estão negociados, olha, a 1,27, a 1,11, a 1,10. Lembrando, os bancos estão muito baratos em 2022, né? Estão passando por um momento muito difícil na vida deles, enfrentando a ampla concorrência, enfrentando a mudança no mercado, enfrentando diversas coisas aí que não são legais nesse momento, né? Então estão enfrentando aqui um período muito complicado na vida deles. E aí quando a gente compara então o Banco do Brasil com os outros, a gente percebe que ele está sofrendo mais que os outros. Chegou um ponto tão terrível da história do Banco do Brasil na precificação dele na bolsa, e só isso, porque ele continua sendo lucrativo e etc., que a gente observa aqui que o preço pelo valor patrimonial dele está em 0,76. O que significa isso na prática, né? Quando a gente vai pensar no que a gente está falando? Imagina que eu tenho uma empresa que eu gastei 100 mil reais para montar essa empresa. Tá? Gastei 100 mil aqui, fiz uns investimentos e tal, fiz isso hoje. Estou vendendo ali 20 mil por mês, estou lucrando 10 mil, a empresa tem funcionários, tem operação, a gente tem uma marca que vale um dinheiro, além desses 100 mil que eu usei de comprar instrumento, essa marca tem um valor, ela é uma empresa famosa na nossa cidade, é uma padaria ali, super famosa, todo dia tem uma base de clientes que já vem aqui. Quanto que essa padaria vale? Ela não pode valer os 100 mil que eu gastei para montar ela, né? Porque esse é só o valor do patrimônio que ela possui aqui. Ela tem que valer também os clientes, ela tem que valer também o histórico da marca, ela tem que valer esse lucro, não está precificado. Então, assim, 10 meses ali ela se pagaria, por exemplo, nesse caso que eu dei para vocês. E a gente está falando do Banco do Brasil sendo negociado, se fosse esse exemplo, por 76 mil reais. Então, ele está sendo negociado abaixo do valor que ele tem de patrimônio, abaixo dos prédios, abaixo dos computadores, abaixo da marca, abaixo do lucro. É como se você pegasse assim, se você comprasse o Banco do Brasil, compensaria mais do que você montar um banco, porque o preço que ele está sendo negociado aqui é de 0,76. Então o preço pelo valor patrimonial dele está abaixo de 1. Seria R$1 por R$1 de patrimônio. Aqui você está comprando ele com desconto. Só de comprar essa ação ali, então, qualquer investidor está ganhando aqui 24 centavos na hora da compra, né? Em patrimônio mesmo do banco ali. Então, nesse ponto, ele está muito barato. Os outros bancos também estão baratos. Você pode ver, ó, a R$1,10, né? O Santander ali de patrimônio, o Bradesco a 1,11, o Itaú a 1,27, que costuma ser o melhor dos bancos, o mais bem precificado também por conta desses indicadores. Então, e a gente observa ali outra linha que para algumas pessoas é muito importante, para os investidores aí que são mais preocupados com dividendos, que tem mais isso, o Banco do Brasil sempre foi um bom pagador de dividendos e olha só a relação do Itaú, que também não está distribuindo dividendos recentemente, então é até injusta a comparação, mas a gente tem que fazer. O Itaú está com um dividend yield de 2,23%, o Bradesco está com um dividend yield de 5,71%, o Santander está com 9,10%, sendo o maior distribuidor de dividendos recentemente, até porque ele não foi afetado, acredito, pela legislação do Banco Central que proibia a distribuição de dividendos, ele continuou distribuindo, inclusive, na pandemia, e não fez tantas provisões também, estava bem ali de caixa e tal, e o Banco do Brasil está com 7,66% de dividend yield, então ele sempre teve um dividend yield muito alto também, está bem tranquilo. Se você olha para a margem aqui, você vem para os indicadores de eficiência, né? Você vê que ele não está tão distante dos outros, apesar de estar muito distante, o Bradesco tem a melhor margem, 72,82%, o Itaú está mal de margem mesmo, 14,51%, abaixou as margens muito em virtude da concorrência, está fundando novos bancos digitais, etc., está reagindo a esse mercado, tem conseguido crescer, está com as margens mais apertadas, também em virtude também das provisões que ele tem feito maiores, a gente está pegando um corte temporal, é importante a gente lembrar disso, e o Santander 16,75, né, com a segunda melhor margem, aqui você já vê que no indicador de eficiência a gente acaba tendo a margem do Banco do Brasil, ela é a menor em relação aos seus pares, e aqui a gente começa a entender. E o ROI do Itaú, então, ele está em 17,26%, é o melhor retorno sobre o patrimônio ali, né? O melhor retorno on equity. Muito bom, aqui você entende porque ele é o melhor e o mais caro, normalmente. Aqui você vai no Bradesco, você percebe 14,95%, você vai no Santander, 13,75% de retorno sobre patrimônio. O Banco do Brasil também, 14,58%, não tão distante dos pares dele. O crescimento de receitas, o Itaú 5,52%, né, nos últimos anos aí, é o que tem feito, tem conseguido expandir
expandir a sua base com mais facilidade, a troco de uma margem menor, é possível ver isso aqui. O Bradesco ele teve uma queda nas receitas, 1,24%. O Santander está um crescimento de 4,62%, menos acelerado que o passado dele, mas muito bom ainda em números, né? Bem competitivo, tem crescido a base de clientes. E olha que ele é visto no Brasil como um banco mais premium, então os clientes dele costumam ser de uma faixa diferente de renda do que esses outros bancos aqui. O Banco do Brasil, ele até consegue monetizar muito bem, lembrando que ele tem uma base ali de 70 milhões de clientes, que a maioria são clientes de baixa renda, né? Ele é o bancão do brasileiro. E aqui a gente tem 2,40% de queda também no crescimento de receita dele nos últimos 5 anos. Então é um nível não interessante, ele perdeu receita nesse período. E a gente olha aqui o crescimento dos lucros e aqui sim, aqui a gente tem uma relação boa aqui para a gente estudar. Então o crescimento de receita do Itaú e do lucro foi alto. Aqui é o melhor cenário possível, né? Tanto as receitas cresceram, que é importante, quanto os lucros também, porque não adiantaria ter um crescimento de receita se o lucro não acompanhasse, ou se o lucro caísse, por exemplo. Ele está fazendo receita, mas não está fazendo lucro. Ele tem uma margem menor de crescimento de lucro que os outros bancos, exatamente por conta dos investimentos maiores. Aqui você vê 4,09% o crescimento dos lucros do Itaú nos últimos 5 anos. Do Bradesco, 5,90%, interessantíssimo. O Santander, absurdo, crescendo os lucros a níveis impressionantes, 10,41%, tem lucrado muito, muito bem e tem crescido muito esse lucro ao longo dos anos. E o Banco do Brasil, 9,78%, né? Apesar da queda na receita, ele tem feito muito lucro. Você pode analisar aqui esses números de duas maneiras, né? De uma maneira, o cara que tem um viés mais otimista para o Banco do Brasil, ele pode falar, olha, o lucro está crescendo ao passo que a receita caiu, ou seja, a empresa ganhou certa eficiência ali e isso foi bom. Se você pegar os outros números e estudar, talvez você consiga fazer com que isso faça sentido de alguma maneira. Ou você pode olhar para isso aqui e falar, olha só, né, um crescimento gigantesco dos lucros, tanto do Santander quanto do Banco do Brasil, em um cenário onde estamos exigindo mais investimentos. As empresas estão indo mais para o digital. O Banco do Brasil, ele não tem outra marca, né, concorrendo aí pelo Banco do Brasil ainda. Ele ainda não tem, tá? A Santander já comprou Toro, comprou corretora, o Itaú se movimentou, tem o IT, né? O Bradesco também tem o tal do Next. O Banco do Brasil, ele tem um bebê digital ali, manter na mesma marca, manter no mesmo branding, não sei se vai atrair a população mais jovem, então ele não fez esses investimentos ainda, ele ainda está sentado em cima daquela estrutura gigantesca dele que ele sempre teve, você pode ver também dessa forma, ou seja, como ele está lucrando mais porque está investindo menos, ou você pode ver que está tudo bem e aí vai do seu viés. O que eu acho, né? O Banco do Brasil, no patamar de preço que ele está agora, e aí é minha opinião pessoal aqui, ele é atrativo? Cara, ainda é extremamente atrativo. Que ele está oferecendo uma margem de segurança acima de todos esses erros para o investidor muito interessante nesse momento ainda. 0,76, cara, é dizer que o Banco do Brasil não vale nada. É dizer que ele não vale nada, é dizer que tudo que ele possui, toda a marca, tudo isso não vale nada, vale menos do que ele tem de patrimônio. Eu discordo completamente dessa avaliação. Acho que o mercado ele não é inteligente o tempo inteiro, ele não precifica bem os ativos, dá para ver isso. Falar, Raul, mas tem um risco embutido, tem um risco político. Cara, tem todos os riscos do mundo. Não dá para dizer que uma empresa vale menos do que o que ela tem de patrimônio, ainda que o patrimônio do Banco do Brasil seja grande, né? Então, minha opinião é que sim, faz sentido ainda. Não é o meu banco favorito. Como eu tenho muita mentalidade de sócio, eu prefiro comprar empresas muito boas a preços justos do que empresas ok a preços excelentes, né? Então vai da sua opinião também. Eu sei que tem muita gente que procura na bolsa promoção, o cara compra na baixa, né? A gente tem um grande símbolo disso aí que é o Basti, um grande investidor brasileiro. A gente tem o início da carreira do Warren Buffett, antes dele conhecer o Charlie Munger, né? Que é o atual sócio dele. O Warren Buffett, o maior investidor do mundo. Antes dele conhecer o Charlie Munger, ele utilizava o valor intrínseco de Graham. Você pode ver, eu já ensinei aqui vocês a fazerem diversas vezes, inclusive no último vídeo que eu falei que o Banco do Brasil estava barato, eu calculei o preço justo. Então você pode ver ali que existem diferentes análises, diferentes escolhas que você pode fazer aqui e que vão fazer sentido. Eu acredito que nesse preço ele ainda está bom, apesar de eu ter essa regra, eu não invisto em bancos estatais, não acho ele o melhor banco e por isso, apesar do preço eu não investiria, eu entendo perfeitamente o investidor que investe aqui, cara. É a divergência de opinião que a gente tem, é natural que você pense diferente de mim, é natural que você desenvolva a sua estratégia própria, inclusive é isso que eu ensino na UVP, né? Quando eu pego meus alunos, eu falo, olha, você tem que aprender a pensar com a sua cabeça. Se você sair daqui pensando exatamente da mesma forma que eu, fui um péssimo professor, né? Eu não consegui te ajudar a investir de verdade. Você virou um imitador. Não é isso que eu quero que vocês desenvolvam as próprias estratégias de vocês. Inclusive, se você quiser auxílio para desenvolver a sua estratégia, seja ela qual for, se você quiser focar em dividendo, se você já está um pouco mais velho, se você já investe mais de R$500 por mês, eu vou te dizer agora, cara. Abre aí a UVP, clique em Conheça a UVP, vai ser a melhor escolha que você vai fazer na vida, é aprender a sair desse lugarzinho comum, de ficar vendo videozinho de YouTube e aprender a fazer suas análises da maneira correta. Esse vídeo aqui
eu fiz um pouco mais sério aqui porque eu tava bravo, vou falar a real. Eu fico bravo quando eu vejo vocês perderem oportunidades, eu fico bravo quando eu vejo que, cara, eu falo e deu uma subida na ação, aí é o que vocês querem saber. Então, eu fico bravo de verdade, é uma coisa que me magoa porque eu sei que vocês podem perder dinheiro assim, né? Eu fico olhando e falo, cara, será que eu tô errando em algum lugar, né? Será que eu não consigo ser claro o suficiente? Então, assim, me falem aí, o que tá faltando para que vocês entendam que a gente não tem que se interessar por uma ação na hora que ela tá subindo, a gente tem que analisar os fundamentos. Honestamente, eu já não sei mais o que dizer. Beijão pra vocês, tá bom? Foi isso.